que o Japão, sendo um dos países mais educados, mais seguros e moralmente mais estáveis do mundo, praticamente não tem cristãos? Sério, hoje o cristianismo não bate nem 1% da população lá. Aí fica a dúvida: o que acontece se você tentar evangelizar um japonês? Esses dias eu tava assistindo a um vídeo de um brasileiro que mora lá no Japão e ele contou uma história que, olha, mexeu comigo, hein? Ele tava tentando explicar o cristianismo para um colega de trabalho dele. Ele entregou uma revistinha em quadrinhos, né, toda em japonês, explicando a Bíblia numa linguagem super simples. Passou um tempo, o brasileiro foi perguntar: "E aí, você leu? O que você achou?" Mano, olha a resposta do japonês. Ele disse que leu tudo, mas que achou o Deus do cristianismo meio contraditório. Tipo, ele é misericordioso, mas ao mesmo tempo é vingativo. Ele disse que não entendeu muito bem sobre a lei, os 10 mandamentos. Ele virou pro brasileiro, né, e perguntou na lata: "Escuta, se não tivesse escrito na Bíblia que matar é errado, vocês cristãos não saberiam que matar é errado? Se não tivesse escrito que roubar é pecado, vocês não saberiam que não pode roubar?" E ele não parou por aí, ele disse: "Nós, japoneses, não precisamos ler um livro para saber que respeitar as pessoas é o certo. Aqui a gente faz o bem ao próximo porque quer ver o outro bem, não por medo de punição divina e nem esperando recompensa no céu. A gente nem acredita em inferno." E ele disse que acha que o sonho dos cristãos é ser japonês, que os japoneses estão num nível de moralidade acima do nosso. Ele jogou na cara que o Brasil é um país onde a esmagadora maioria se diz cristã, tem igreja para todo lado e mesmo assim tem roubo a cada minuto, enquanto lá quase ninguém acredita em Deus e o país é um exemplo de honestidade. A taxa de homicídios no Japão gira em torno de 0,2 para cada 100 mil habitantes. No Brasil, 19. Mano, a gente tá falando de uma diferença de quase 100 vezes. Não é o dobro, é 100 vezes. Aí eu pensei, tá, ok, eles não se matam. Mas e a honestidade não deve ser tudo isso, deve ter, sei lá, alguma malandragem. Aí eu encontrei os dados da Polícia Metropolitana de Tóquio sobre os achados e perdidos. Sabe quanto dinheiro vivo, cash, money, grana, o povo entregou pra polícia só em um ano? Porque achou na rua e não quis ficar pra si? 4,4 bilhões de ienes. Isso dá mais de 150 milhões de reais devolvidos apenas na cidade de Tóquio. Já aqui no Brasil, devolver algo que não é seu é motivo de matéria em jornal. Algo que deveria ser um princípio básico de ética vira notícia? E a gente acha isso normal? Violência sexual registrada no Japão? Baixa. Homicídio? Baixo. Corrupção? Baixa. Mas sim, o Japão tem seus lados sombrios. Tem solidão, tem uma pressão social absurda, tem excesso de trabalho, é uma sociedade que às vezes engole quem não consegue acompanhar o ritmo. Nada disso é segredo. O ponto aqui não é tratar o Japão como um paraíso na Terra, é mostrar que, mesmo com falhas reais, existe alguma coisa na cultura deles que funciona de um jeito que a nossa sonha em funcionar. O uso de drogas nos Estados Unidos é 137 vezes maior do que no Japão. Taxa de 27 vezes maior. Crimes violentos com arma 148 vezes maior. Agressões graves 11 vezes maior. Por aqui, no Brasil, a gente também é um país esmagadoramente cristão, cheio de gente falando de moral, de fé, de família,
mas que adora aquele jeitinho brasileiro. Sabe aquela cultura do hi, levei vantagem? Recebeu troco a mais do caixa? Azar o dele, não mandei errar no troco. Achou carteira na rua? Ai, Deus me abençoou. Fila preferencial? A gente corta se ninguém estiver olhando. Isso não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Bíblia, nem com salvação. Isso é cultura. É um costume nosso de achar que esperteza é virtude, que burlar regra é ser inteligente. Enquanto isso, o Japão, que praticamente não acredita em Deus, tem uma cultura inteira construída em cima de respeito, vergonha e comunidade. E a gente que vive enchendo a boca para dizer que quem não tem Deus não tem moral, tropeça exatamente no que mais preca. E foi aí que a ficha caiu. O comportamento japonês não vem do medo da lei, ele vem da cultura, vem da vergonha, vem do coletivo. E quando você entende isso, você entende finalmente por que o cristianismo nunca deu certo no Japão. Pensa comigo, o cristianismo só funciona quando existe a ideia de culpa, do pecado, a ideia de que o ser humano é falho e quebrado e precisa de alguém para salvar ele. Só que no Japão, ninguém cresce com essa lógica. Eles não carregam esse peso de eu nasci errado e preciso de perdão. Eles carregam outra coisa. Eu faço parte de um grupo e tudo que eu faço respinga nos outros. Enquanto a moral cristã gira em torno de pedir perdão para Deus, a moral japonesa gira em torno de não dar trabalho para os outros, de não causar dano, de não envergonhar a família, o bairro ou a sua empresa. Então, como é que a gente vende a ideia de salvação para alguém que não se sente perdido? Como é que você convence uma cultura baseada em responsabilidade coletiva a trocar isso por um conceito individual de pecado? A resposta é simples, você não convence. O cristianismo não deu certo no Japão porque o Japão já vive aquilo que o cristianismo só promete.